Fala, startupeiro! Tudo bem com você? Estamos aqui no site oficial da Sect Fapeal para vocês conhecerem os programas Vai Startup e Login Startup. Aqui na parte inicial vocês têm uma breve introdução. Para saber mais sobre cada um, basta clicar no botão indicado, tá bom? Um pouco mais abaixo aqui você vai ver sobre o Vai Startup e o que vai ter em cada uma das etapas do programa detalhadamente. E o mais importante agora é que é a parte de inscrição, né? Ao clicar em inscrição, você vai ser direcionado para a página oficial da Zing Innovation. E para fazer o login, primeiramente, você tem que clicar no botão inscreva-se. Ele vai te encaminhar para a página de cadastro na plataforma. E agora é só começar colocando o nome da sua startup ou da sua ideia, seu e-mail, e no campo abaixo você vai perceber que o CNPJ não é um campo obrigatório. Então você pode se cadastrar sem preencher esse campo. Depois você vai colocar seu nome, seu telefone, e caso você tenha o site da startup, você já pode colocar aqui, tá bom? Agora é só preencher a parte de endereço. Perceba que o campo CEP e complemento não é obrigatório, porém todos os outros são. Agora, vamos para a próxima página? Agora que a gente já conhece sobre você, a gente precisa entender um pouco mais sobre o seu negócio. O campo sobre setor de atuação não é obrigatório e nem sobre o seu modelo de negócio, mas você pode preencher escolhendo a opção que mais se aplica à sua ideia. Logo abaixo temos o número de colaboradores, que é obrigatório, e você vai colocar de acordo com a quantidade de pessoas que estão junto com você no seu projeto. Se você também já sabe qual vai ser a tecnologia necessária para desenvolver seu projeto, já pode colocar aqui também. E por último, o campo de pitch, que é apenas uma frase onde você vai resumir o que é o seu negócio. Vamos para a próxima agora. Os 3 primeiros campos, que são estágio de desenvolvimento, faturamento e captação de investimento, não são obrigatórios, mas você pode preencher de acordo com a sua realidade. Agora vamos para a última página. Você vai criar uma senha de segurança, tá? E confirmá-la, se atentando bem a todos os caracteres e também dar um check nos campos de autorização e concorde dos termos. E prontinho, é só finalizar o cadastro que ele vai te redirecionar para a tela de login. Agora é só logar na plataforma e submeter sua ideia. Quando você entrar na plataforma, você vai ver quais os editais que você vai se inscrever e iniciar a sua submissão. Agora vamos começar a parte de submissão da sua ideia. Bom, como toda boa comunicação, a gente começa se apresentando e aqui não é diferente. Você vai colocar o nome da sua startup e depois a gente vai explorar um pouco mais a parte de dados gerais. No primeiro campo, você vai preencher o nome da sua startup novamente e vai colocar junto também o título do seu projeto e a sua área de atuação. O resumo do projeto, você precisa dar uma visão mais geral do que é a sua startup. É importante que você enalteça as partes mais relevantes aqui. Esse é um espaço apenas para que a pessoa que for ler o seu projeto posteriormente tenha as informações bem resumidas e se prepare para entender melhor as informações mais profundas que ela vai ver posteriormente nos outros campos que você vai ter preenchido. No objetivo geral, você vai dizer de uma forma clara e também breve o que é que você pretende alcançar com o seu projeto que você está submetendo. Já no objetivo específico, em resumo, é mais ou menos o caminho que você vai precisar trilhar para alcançar o objetivo geral. Aqui abaixo, a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o proponente. Então, a gente vai colocar os dados do coordenador da equipe, vai colocar o seu nome, o seu CPF, a cidade também, o estado que o coordenador reside, o telefone também. Quando a gente vem para a parte de dedicação ao projeto, a gente quer entender quanto tempo é que o coordenador consegue se dedicar à execução em si do projeto. Então, você pode trazer essa informação em horas semanais e na parte do currículo Lattes, é onde o avaliador vai conseguir ver todo o histórico que o coordenador possui profissionalmente.
Se você é coordenador e ainda não tem o currículo Lattes, corre e providencia logo, tá? Puxando um pouquinho aqui mais para baixo, a gente vai colocar agora as informações sobre o segundo participante, para que ele também seja avaliado. Caso ainda haja um terceiro ou um quarto participante, vão ter todos esses campos para serem preenchidos, tá bom? Caso não tenha, não tem problema nenhum em não preencher. Pode deixar em branco também. Ao vir aqui para a parte de CNPJ, você vai perceber, não é um campo obrigatório. Então, você pode preencher sem ter CNPJ. Chegou o grande momento. Falar sobre o seu projeto. Quando se fala do problema, é importante você entender que esse campo se refere ao problema que o seu cliente está enfrentando. Aqui não se fala nada sobre solução, mas sim sobre a dor existente no mercado e que seu cliente está vivendo nesse momento. Aqui em solução é o momento que você vai dar o nome. Você vai de fato falar sobre a sua solução. Esse campo precisa ser preenchido com muito cuidado, pois você precisa explicar o que você está propondo de uma forma que qualquer pessoa consiga entender o que é a sua solução. Vale também falar sobre o alinhamento dessa solução com o problema que você trouxe anteriormente e o nível de inovação que você traz para essa solução. Além de também falar sobre a viabilidade de implementação da solução, mesmo que ainda não tenha um MVP. Quando a gente puxa aqui para diferencial de mercado, o diferencial ele vai muito além de como você se diferencia, mas sim do quanto você conhece o mercado em que você vai se inserir. Quais são os seus concorrentes? Quais são as soluções existentes? E a sua percepção do que torna a sua proposta diferente ou mais relevante frente ao que já existe no mercado. O último ponto da sua submissão é falar aqui sobre o seu grau de inovação, tá? O grau de inovação você tem que considerar a originalidade da sua proposta em relação ao que já tem no mercado. Então, lembra que lá no outro campo você mostrou que fez uma pesquisa de mercado? Então, você já sabe como é que você se diferencia. E agora você precisa mostrar o quão inovadora é a sua solução. É aqui que você vai expor quais as tecnologias que pretende usar, ou a abordagem que vai utilizar e o potencial de geração de valor, de fato, para o seu público-alvo. E agora estamos chegando aí na parte um pouco mais voltada para o fim da sua submissão, tá? O que você vai marcar se é uma solução voltada para alguma atividade econômica listada lá no anexo 2. Então, se você ainda não parou para olhar o anexo 2, pausa tudo e corre lá, dá uma verificada. E se sim, você tem que detalhar um pouco mais aqui nesse campo abaixo. Puxando agora para a parte dos outros editais, é importante você informar se já participou ou não. Se sim, coloca aqui, ó, qual foi o edital. Depois aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre as redes sociais da sua startup. Se você já possuir, tá? Se não possuir, não tem problema. Agora finalizamos toda a parte de escrita e vamos para a parte de documento. Primeiramente, você vai olhar aqui em cima, ó, se você vai se inscrever como pessoa jurídica ou como pessoa física, tá bom? E aí você vai clicar para poder te levar ao local correto. Caso você esteja submetendo como uma pessoa jurídica, certo? Você vai colocar o número do seu CNPJ primeiramente. Coloca aqui, ó, se é física ou jurídica. Coloca aqui o seu CNPJ, assim como o contrato social, a DRE, aqui, ó. Lembrando que a DRE é sempre a mais recente. A comprovação de vínculo dos membros da equipe, compilado, né, em um único PDF aqui. A declaração de direitos de imagem e a declaração de tratamentos de dados pessoais. Agora vamos ver o caso de você se inscrever como pessoa física. Vamos lá. Você vai anexar um documento com foto do coordenador, um comprovante de domicílio e os mesmos documentos de declaração de direitos de imagem
e tratamento de dados pessoais. Para finalizar, você tem duas opções. Uma, clicando em salvar, você vai apenas salvar as informações que colocou aqui, porém não vai finalizar todo o processo de submissão. Isso serve apenas para o caso de você começar a submeter e não querer perder as informações, para que possa continuar a submissão em um momento posterior. Clicando em publicar, você vai de fato mandar todas as informações e documentações para finalizar a sua submissão.